profundo silêncio para anunciar, invocar, adorar e comungar a paixão e morte do Senhor. É tempo de intenso silêncio, mas não é tempo vazio. No íntimo do nosso ser habita a convicção da dádiva da sempre garantida vida da graça de Deus. A celebração da paixão tem hoje um expressivo início, em silêncio e com um gesto de prostração. Neste dia do Tríduo Pascal, escutamos a longa leitura da paixão de segundo São João. Oramos por todos os homens nas mais diversas necessidades. Adoramos a cruz e anunciamos a morte do Senhor ao comungar o seu corpo. Hoje começa a Páscoa, a passagem de Jesus da morte para a vida. Hoje é o primeiro ato dessa passagem, dessa entrega, que ainda ontem recordávamos no memorial da Eucaristia. Hoje a dor, a cruz e a morte pedem-nos o mais silencioso pranto, a mais profunda e sentida oração e comunhão nos sentimentos de Cristo, que se entregou até à morte e morte de cruz. A nossa contemplação do rosto de Cristo trouxe-nos até o aspecto mais paradoxal do seu ministério, que se manifesta na hora extrema, a hora da cruz. Mistério no mistério, diante do qual o ser humano pode apenas prostrar-se em adoração. Pensemos na nossa vida e vejamos até que ponto está aberta a oferta do amor da pessoa de Jesus, nosso Redentor. Deus de infinita misericórdia, pela paixão de Cristo Nosso Senhor destruíste a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também pela vossa graça a imagem do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos acolher a palavra do Senhor. Ela abre-nos à contemplação do mistério da paixão e morte do Senhor. Escolhido por Deus para libertar da pressão do pecado o seu povo, o servo realizará na humilhação e na dor a sua missão de resgate. Rei e profeta, será também consagrado com a unção do servo para exercer a função sacerdotal de mediador. Pelo sacrifício da sua vida, oferecido a favor dos homens e em sua substituição, reconciliará os homens com Deus. No seu aniquilamento conhecerá a glorificação. O seu sacrifício dará origem a uma humanidade nova. Apresentando a figura misteriosa do servo, é Jesus Cristo que o profeta anuncia. Ele é o servo de Deus. De sua morte nascerá um novo povo, a Igreja.
Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como, à sua vista, muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano, assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção, nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprove ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores, tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Pai, em vossas mãos entrego o meu livrai-me, Senhor, do homem perverso, do homem iníquo, livrai-me, Senhor. Em seu coração mantinham maldade e a todo tempo me fazem guerra. Batiam suas línguas como serpentes, veneno de víboras e esconde
universo, livrai-me, Senhor, desses que intentam a ter de cair, lutando antes que me armem ciladas, preparam lançadas a meus pés. Junto ao caminho me armam emboscadas. Sois o meu Deus, ouvi, Senhor, a voz da minha prece. Senhor, minha força salvadora, protegei-me a cabeça no momento do combate. Aos desejos dos ímpios não cedais, não deixeis ir avante suas maquinações, não me abandoneis, não fiquem triunfantes, não levantem a cabeça os que me cercam, e cubra-os a maldade dos seus lábios. Os justos, esses me hão de cantar, os retos viverão para sempre em vossa presença. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento, e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo obedeceu até à morte, e morte de cruz, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes,
de todos os nomes. Leitura da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunia lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes tirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que, por causa do frio, tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se.
Disseram-lhe então. Tu não és tão bem um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente, e logo o galo cantou. Depois, levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que te disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei. Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não. Antes, Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o aceitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós não temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora
e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Lajedo, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus,
pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que, antes, tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim e, no jardim, um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus morreu, mas não ficou pela morte. No mistério da morte de Cristo está o restituir-nos a vida. Por isso, como nos dizia o autor da carta aos Hebreus, se é essa a nossa fé, vamos cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. O trono da graça, que é a cruz. A cruz de Cristo no centro das nossas celebrações, em Sexta-feira Santa. A cruz que pode ser vista pelo nosso ângulo humano, sinal de castigo, de sofrimento, de visão, mas que vista pelo ângulo de Deus, ela tem um outro sentido. Na cruz está um mistério do amor de Deus por nós. Na cruz, o trono da graça, está a graça que é o próprio Jesus, ao dar a vida por nós, que quer vir ao nosso encontro, quer continuar a abraçar-nos. E é olhando para a cruz, nesta Sexta-feira Santa de 2020, que se tivermos confiança naquele que dá a vida por nós, que nós alcançaremos a misericórdia, nós alcançaremos a graça, as graças que esperamos e que invocamos. Por isso o Papa, na Praça de São Pedro, contemplou a cruz. O Papa abraçou a cruz de Cristo. O Papa falou a Cristo no seu trono, que é a cruz, das nossas misérias, dos nossos sofrimentos, e implorou a graça da salvação, a graça da cura nesta pandemia que estamos a atravessar e que nos leva a viver um pouco mais isolados fisicamente, a celebrar em casa, mas não deixando de nos sentirmos igreja. Contemplando este mistério da cruz de Cristo, somos convidados a olhar para Ele e a pedir-lhe essa graça, a graça da cura contra esta pandemia, mas também e sobretudo a graça da nossa cura interior, a cura de cada um, a cura de cada família, a cura de cada comunidade, de cada igreja. Ouvimos por todos os lados dizer, depois da pandemia, nada será igual. Seria bom que, de facto, nada fosse igual. E que nós soubéssemos responder
com um espírito diferente dos soldados que foram ao pretório ou que foram ao Horto das Oliveiras procurar Jesus, quando ele lhes pergunta: a quem buscais? Que é o que ele nos pergunta a nós soubéssemos responder sempre: a Jesus de Nazaré, a Cristo ressuscitado, presente na igreja que somos todos nós e que temos de ser uma igreja diferente depois da pandemia. Uma igreja que parte da fé pessoal de cada um, de uma fé que se alimenta com responsabilidade, e ser igreja nessa corresponsabilidade depois, e não sermos mais uma igreja habituada apenas a ritos e mais ritos, tradições e mais tradições. No sempre foi assim. Afinal, sempre foi diferente o nosso celebrar a Páscoa, diferente do modo como a estamos a celebrar. Mas nós celebramos Páscoa, a Páscoa de Jesus. Celebramos nesta sexta-feira a sua paixão e morte. E celebramos diferente. Mas de certo podemos estar a celebrar com mais profundidade, com mais amor, com mais fé, agarrados à cruz de Cristo, o trono da graça. Nele alcançaremos misericórdia. E é contemplando hoje a cruz de Cristo, rezando à cruz de Cristo, que nós iremos compreender esse mistério. A cruz que não é mais divisão ou derrota, sofrimento ou sacrifício, mas que é o sinal do amor de Deus por nós, que morre por nós na cruz, não para ficar morto, mas para nos dar a vida. E é por isso que, contemplando a cruz de Cristo, rezando a nossa vida à luz dessa cruz, interrogando-nos como vai a minha fé, como é que estou a ser igreja, e igreja doméstica agora em casa, pedir-lhe que o continuemos a buscar cada dia, continuemos a olhar para a sua cruz como um trono de graça, continuemos a ver a nossa vida à luz da sua vida, e então a nossa vida e vida em igreja revelar-se-á transformada, convertida, e convertida não por nós próprios apenas, nem sobretudo, mas convertida porque nos abrimos ao amor de Deus, que da cruz é derramado sobre cada um de nós. Vamos confiantes ao trono da graça, e aí alcançaremos a misericórdia. Hoje, a nossa oração universal é universal como nunca. Recolhida da mais antiga tradição da Igreja, faz eco das mais diversas necessidades e nela os cristãos, exercendo a sua missão sacerdotal, intercedem por todos os homens confiados nos méritos da cruz de Cristo. Depois do convite feito à oração pelo leitor, ajoelhamos em silêncio. Concluindo o momento de silêncio, acompanhamos na posição de pé a oração do Presidente. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso.
Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou a episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolheste para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso arcebispo Dom Jorge e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã, fazei que, ajudados pela vossa graça, todos os sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, Nosso Senhor. Eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentei a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, nascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus Nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelo povo judeu, para que Deus Nosso Senhor, que
falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiaste as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, conceda aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade, e a nós, vossos filhos, conceda também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para dar-nos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criaste os homens para que vos procurem, de modo que sem vós descansa o seu coração, concedei-lhes que no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus Nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, que tendes na mão os destinos de todos os homens e os direitos de todos os povos, assisti os nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus Nosso Senhor conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais.
Deus eterno e omnipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos vossos filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor de quem sofre. Dai força a quem está a seu lado. Acolhei na vossa paz que já apareceram. Fazei com que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia neste tempo de tribulação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos ainda pelas famílias da nossa Arquidiocese e de todo o mundo, e de um modo particular pelas famílias que se encontram em situações difíceis, para que encontrem na Sagrada Família de Nazaré um modelo de vida e de virtudes, na cruz de Cristo, a força para vencerem todas as dificuldades. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus, Maria e José nos deste uma imagem viva da vossa eterna comunhão de amor, escutai as nossas orações e enchei da vossa graça e sabedoria todas as famílias do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A cruz é hoje o centro da nossa celebração. Elevemos a cruz vitoriosa do Senhor para a adorar. Na cruz, Jesus venceu todo o mal e tudo o que há de morte em nós. Da cruz brota uma fonte inesgotável de vida. Eis o madeiro da cruz, na qual esteve suspensa a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspensa a salvação do mundo. Vinde,
Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspensa a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Povo meu, que te fiz eu, que mal te causei, não me ligais, foi porque no Egito te livrei e ao teu Salvador armaste a cruz. Agios o Theos, Santo Deus, Agios Iskyros, Santo Forte, Agios Athanatos, eleison imas, Santo imortal, apiedai-vos de nós. Contemplamos a cruz de Cristo e façamos a nossa oração em espírito de adoração. Adoramos te Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti muntum. Neste dia, a Igreja não celebra a Eucaristia, mas reserva a comunhão, recordando as palavras do apóstolo: sempre que comerdes deste pão e beberdes deste vinho, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. A paixão e morte na cruz, anunciada, invocada e venerada, é agora comungada, partilhada. A participação na comunhão sacramental ou espiritual
ajuda-nos a apreciar retamente a entrega radical e sempre atual de Jesus por nós. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e a minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vindo ao menos espiritualmente ao meu coração, abraço-me convosco como se já estivesses comigo, uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar de vós. Ouvimos. Deus eterno e omnipotente, que nos renovaste com a gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai-nos a obra da vossa misericórdia, a fim de pela comunhão deste mistério vos conservemos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E contemplando a cruz de Cristo para a restauração da bênção, vamos rezar mais uma vez, o fazemos todos os dias, a oração da pandemia Covid-19. Senhor Jesus, Salvador do mundo, que esperança que não conhece a desilusão, tem piedade de nós e livra-nos do mal. A ti imploramos a vitória sobre o flagelo deste vírus que se está a difundir, a cura dos doentes, a proteção dos que estão sãos, o auxílio para quem presta cuidados de saúde. Mostra-nos o teu rosto de misericórdia e salva-nos com o teu grande amor. Tudo isto pedimos por intercessão de Maria, Nossa Senhora da Saúde, tua e nossa Mãe, que fielmente nos acompanha, tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre o povo que celebrou a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Concedei o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como comunidade de crentes, vivemos hoje a entrega total de Cristo por nós, até à morte e morte de cruz. Continuemos hoje e amanhã em espírito de oração e de silêncio, tão grande mistério exige. Durante o Sábado Santo, a Igreja permanece junto ao túmulo do Senhor, meditando na sua paixão e morte e esperando na oração e no jejum a sua ressurreição. Voltar-nos-emos a reunir logo à noite para o sermão do enterro do Senhor, transmitido pela Exposel TV às 21h30. E amanhã, pelas 19h,